Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Rodrigo Cavalcante, eu sou professor de Física e vou te ajudar no Enem e em qualquer vestibular do país. Aproveitando, me segue aqui nas redes sociais, tanto no YouTube, aqui no canal, como lá no Instagram. Sem mais delongas, vamos para a nossa aulinha de hoje. Pessoal, dando continuidade ao assunto de espelhos esféricos, na nossa primeira aula a gente estudou os tipos de espelhos esféricos e estudamos os 4 raios notáveis. Na aula de hoje vai ser uma aula um pouquinho mais extensa, que a gente vai estudar a formação de imagem dos espelhos esféricos. Lembrando que quando trata-se de espelhos esféricos, temos 2 tipos de espelhos esféricos. Espelho côncavo, parte interna ou a parte interna da colher, e o espelho convexo, a parte externa da colher, tudo bem? Então, no espelho côncavo, vão ter 5 casos de formação de imagem. Isso mesmo, 5 casos de formação de imagem. No espelho convexo, vamos ter apenas um caso de imagem. Então, é um pouquinho de decoreba, mas vale a pena também a gente entender o conceito que tem por trás dessas formações de imagem, tá certo? Então, vamos lá para as nossas imagens. Então, aqui, formação de imagem, tópico 4, vamos para o espelho côncavo, tá? Vamos para o espelho côncavo. No côncavo, como eu falei para vocês, tratam-se de 5 casos de imagem. O primeiro caso de imagem trata-se que a gente vai colocar o objeto antes do centro de curvatura. Isso mesmo, como assim? Eu tenho aqui o meu espelho côncavo, tá? Que é a parte de trás, acho que você já tá craque nisso aqui, tá bom? No espelho côncavo eu tenho o foco e o centro localizado na parte da frente do espelho, tá certo? E eu vou ter, os casos vão depender da posição, da localização que eu vou colocar o objeto, tá bom? Então, o primeiro caso, tá vendo aqui o centro de curvatura? Eu vou colocar o meu objeto, tá aqui o meu objeto, antes do centro de curvatura, tá bom? Quando eu falo de objeto, pode ser qualquer coisa, tá, pessoal? A gente se vendo em frente a um espelho, uma vela ou qualquer objeto, tá bom? Desde que ele seja real, claro. Então, esse objeto aqui, vamos ver como vai se formar a imagem dele quando eu coloco ele antes do centro de curvatura, tá? Estudamos os raios notáveis na aula anterior, e a gente viu que todo raio de luz que incide paralelamente ao eixo reflete passando pelo foco. Olha aqui o primeiro raio, tá? Isso aqui é o primeiro raio refletido, tá bom? Segundo raio refletido, todo raio de luz que incide no foco reflete paralelamente. Então, esse aqui é o segundo raio refletido, tá bom? Mas o que é a imagem? Como a imagem é produzida? A imagem é produzida pelo cruzamento dos raios refletidos. Então, vou olhar a minha figura e vou ver onde os raios refletidos eles se cruzam, tá? Então, se eu olhar aqui, gente, ó, quando eu estou fazendo esse pontinho aqui, aqui é o cruzamento dos raios refletidos. Então, aí está a nossa imagem, tá bom? E como é que a gente vai desenhar essa imagem? Se você olhar, os raios refletidos eles se cruzaram abaixo do eixo principal. Então, eu vou desenhar essa imagem de cabeça para baixo. Então, aqui, ó, aqui está a minha imagem, tudo bem? Então, aqui está o meu objeto, aqui está a minha imagem, representada por essa seta. E agora a gente vai para as características dessa imagem. Existem 3 características de imagem. Quanto ao tamanho, que vai ser essa primeira setinha aqui, tá? Essa primeira setinha aqui, quanto ao tamanho. Essa imagem ela é maior, ela é menor, ela é igual ao tamanho do objeto. Segunda característica, quanto à natureza, se ela vai ser virtual, se ela vai ser real. E o terceiro, quanto ao seu sentido, se ela vai estar de cabeça para baixo, se ela vai estar em pé, tudo bem? Então, vamos primeiro quanto ao tamanho. Essa imagem aqui, pessoal, essa imagem aqui, vocês acham que ela é menor ou maior do que o objeto? Ela é menor, concorda? Então, aqui a nossa primeira característica trata-se de uma imagem menor do que a do objeto. Segunda característica é com direção à natureza. Preste atenção agora. Aqui está a parte de trás, tá? Toda imagem que é feita na frente do espelho, que é produzida na frente do espelho, que é esse caso aqui, toda imagem que é produzida na frente do espelho, ela é chamada de real, tudo bem? E toda imagem que é produzida atrás do espelho, ela é chamada de virtual. Então, como essa imagem está localizada na frente,
ela vai ser chamada de imagem real, tá? Segunda característica. Terceira característica trata-se do sentido, se ela vai estar para cima, junto com o objeto, se ela vai estar de cabeça para baixo. Se a gente olhar, essa imagem está de cabeça para baixo. Você que está em casa, pegue sua colher, fique se distanciando um pouco, você vai ver uma situação em que você vai estar de cabeça para baixo, a sua imagem, tá? Então, essa imagem, como está de cabeça para baixo, ela recebe o nome de imagem invertida, tudo bem? Então, o contrário de invertida é direita, direita ou direta. Então, se a imagem não tivesse cabeça para baixo, ela estiver no mesmo sentido do objeto, ela é chamada de direita ou direta, tudo bem? O contrário de imagem real aqui é virtual, vai ser quando ela estiver localizada na parte de trás. Beleza, gente? Então, esse é o primeiro caso de formação de imagem do espelho côncavo. Vamos agora para o segundo caso. O segundo caso, lembra que o primeiro eu botei o objeto antes do centro de curvatura. O segundo caso, eu vou colocar o objeto em cima do centro de curvatura. Então, aqui está o meu centro, tá? Olha o meu objeto aqui, onde eu coloquei. Meu objeto é representado por essa seta, tá bem? Aqui está o meu objeto. Bora ver agora como vai se formar a imagem desse objeto. Lembrando aqui, ó, primeiro raio notável, esse raiozinho aqui, raio que incide paralelamente, reflete passando por quem? Pelo foco. Esse é o primeiro raio notável, tá? Segundo raio, todo raio de luz que incide no foco reflete paralelamente. Então, aqui eu tenho o segundo raio notável. O que é a imagem mesmo que eu falei para vocês, no caso anterior? A imagem é o cruzamento dos raios refletidos. Então, bora ver onde é que se cruzam os raios aqui, ó. Olha aqui, ó, onde eu estou fazendo esse pontinho aqui. Aqui tá... Opa, ficou não. Aqui, agora ficou. Aí está o cruzamento dos raios refletidos. Então, quando se cruzam os raios refletidos, acontece a formação de imagens, tá? Então, vamos ver como essa imagem vai se formar. Aqui está o meu eixo, lembra, gente? Isso aqui de azul, que eu falei na primeira aula, tá? Aqui está o meu eixo. A imagem, ela está feita abaixo do eixo. Se ela está feita abaixo do eixo, ela vai estar invertida, tá? Então, eu vou desenhar ela aqui, ó, de cabeça para baixo. Desenhar ela aqui, aqui está a minha imagem, tá bom? E aqui está o meu objeto. Então, desenhei ela de cabeça para baixo. E quando eu desenhei ela de cabeça para baixo, vamos agora para as características da imagem, tudo bem? Primeira característica, quanto ao seu tamanho. Ela é maior, ela é menor ou ela é igual ao objeto? Ou ela é do mesmo tamanho do objeto? Se a gente olhar essa imagem aqui, ela está do mesmo tamanho do objeto. Então, trata-se... Opa! Não é maior nem menor, ela vai ser o que chamamos de igual, tá certo? Então, essa é a primeira característica da nossa imagem. Segunda característica, trata-se ela vai ser real ou virtual. Lembrando que, se a imagem estiver localizada na parte de trás do espelho, ela é virtual. Se ela estiver localizada na parte da frente do espelho, ela é real. Então, aqui está localizada na parte da frente do espelho, então trata-se de uma imagem real. Tudo bem? Terceira característica. Lembra a terceira característica com relação ao sentido da imagem? Ela pode estar de cabeça para baixo ou ela pode estar no mesmo sentido do objeto. Se a gente olhar aí, ela continua de cabeça para baixo. Então, ela vai ser o quê, pessoal? Invertida, tudo bem? Então, trata-se daí as três características da minha imagem para o segundo caso de formação dos espelhos côncavos. Vamos prosseguindo aqui, vamos para o terceiro, tá? Pessoal, acho que vocês já pegaram a ideia de que os casos eu vou arrastando o objeto, tá? No primeiro caso, o objeto estava antes do centro de curvatura. Segundo caso, o objeto estava em cima do centro de curvatura. No terceiro caso, agora a gente vai arrastar mais ele para frente. Então, aqui está o meu centro, aqui está o meu foco, tá? Então, eu vou botar o objeto entre o centro e o foco. Então, aqui está o meu objeto, tudo bem? Beleza, então, vamos traçar os nossos raios notáveis. Primeiro raio notável aqui, incide paralelamente ao eixo principal, reflete passando pelo foco. Aqui está o meu primeiro raio notável, minha primeira reflexão. Segundo raio notável, todo raio de luz que incide no foco reflete paralelamente. Então, aqui está o meu segundo raio notável, tá bom? O que é a imagem? Mais uma vez, a imagem é o cruzamento dos raios refletidos. Então, vamos ver onde é que formam os raios, eles se cruzam. Eles se cruzam bem aqui, pessoal. Estou desenhando esse pontinho aqui, roxinho, né? Lilás. Então,
Aí forma a nossa imagem, tá bom? Bora ver as características da imagem. Lembrando que aqui é o nosso eixo, tá? Aqui é o nosso eixo. Toda imagem que é produzida abaixo do eixo, ela é invertida, tá? Então, aqui ela é invertida, tá bem? Então, aqui está a minha imagem, aqui está o meu objeto. Então, vamos ver as características dessa imagem, tá? Primeira característica, lembra lá? Com relação ao tamanho. Ela pode ser maior, menor ou igual. Se a gente olhar aqui, ela é maior do que o objeto. É aquele caso que a gente se olha para o espelho, a gente vai se ver grandão, tá? Então, aqui trata-se de uma imagem maior. Ela é maior que o objeto. Como se fosse um grau, né? A gente se vê ampliado, tudo bem? A segunda característica, quanto à sua natureza, ela pode ser virtual ou real. Virtual ou real. Ela é real quando está na frente do espelho, ela é virtual quando está na parte de trás. Se a gente olhar a nossa imagem aqui, ela está localizada na parte da frente do espelho. Então, trata-se de uma imagem, ok, pessoal? Real, tá bom? Terceira e última característica, com relação ao sentido, se ela tiver para cima com o mesmo sentido do objeto, ela é direita ou direta. Se ela tiver de cabeça para baixo, ela é invertida. Então, aqui trata-se de uma imagem invertida, tá? Pessoal, eu não sei se vocês pegaram a ideia que toda imagem real, ela é invertida. Olha o primeiro caso. Vamos aqui para o primeiro caso. Imagem real invertida, tá? Segundo caso, imagem real e invertida. Terceiro caso, imagem real e invertida. Então, para ajudar vocês nas questões, tanto do Enem como de qualquer vestibular, toda imagem real é invertida. Acabou. Então, se você já viu que a imagem real, obrigatoriamente, ela vai ser invertida. Beleza? Vamos dar continuidade ao nosso penúltimo caso dos espelhos côncavos. Então, deixa eu botar aqui minha canetinha roxa. Vamos lá. O quarto e penúltimo caso, eu arrastando o objeto até a frente dos espelhos esféricos, eu vou botar agora o meu objeto em cima do foco. Então, aqui está o foco, ó. Aqui está o foco. E aqui está o meu objeto, tudo bem? Em cima do foco. Colocando em cima do foco, vamos traçar os nossos raios paralelos. Os nossos raios notáveis, desculpa. Então, esse primeiro raio notável aqui incide paralelamente ao eixo principal, reflete passando pelo foco. Você já está cansado de saber isso aí. Então, aqui eu tenho o primeiro raio, tá? Primeiro raio refletido. Segundo raio refletido, todo raio de luz que incide no vértice reflete simetricamente. Então, aqui está o nosso segundo raio refletido. O que é a imagem, pessoal? É o cruzamento dos raios refletidos. Mas, Rodrigo, aí os raios refletidos, eles não estão se cruzando, realmente, eles não estão se cruzando aqui. Se você olhar, esse raio e esse aqui, eles vão seguindo. Então, a teoria matemática diz que todos os raios paralelos eles se cruzam no infinito. Então, esses raios eles vão se cruzar no infinito, tá certo? Então, aqui, nessa aqui perto, próximo ao espelho, não vai se cruzar. Então, não há uma formação de imagem aqui. Ah, mas se eu continuasse aqui atrás, se eu prolongasse os raios refletidos, eles também não iam se cruzar? Também não, porque eles são duas retas paralelas, tá bom? Então, como fica a imagem nessa situação? A imagem, ela é imprópria, tá certo? A imagem ela é imprópria. Ou a gente diz que, como os raios refletidos vão se cruzar no infinito, a imagem é produzida no infinito, tá? Então, a imagem é produzida no infinito. Então, pode vir nas suas questões aí, tanto imagem própria ou sendo produzida no infinito. Esse é o quarto caso, tá? Apenas nesse quarto caso que não vai acontecer a formação de imagem, ela vai ser imprópria, beleza? Vamos continuar agora o último caso dos espelhos côncavos. Preste atenção para esse caso aqui, tá, gente? Eu até já coloquei aqui as características, deixa eu baixar aqui. O quinto e último caso, eu vou colocar o objeto, vou adiantar ele, eu vou colocar ele entre o foco e o vértice. Então, tá aqui meu objeto, tudo bem? Então, o quinto é o último caso, que não tem mais como eu afastar o objeto em direção ao espelho. Esse é o último caso, tá o limite dele aí. Então, vamos traçar os nossos raios. Todo raio de luz que incide paralelamente reflete passando pelo foco. Primeiro raio notável. Todo raio de luz que incide no vértice, aqui tem um vértice, tá, gente?
todo raio de luz que incide aqui no vértice reflete simetricamente. Então, aqui está, o meu segundo raio, deixa eu subir aqui, o meu segundo raio refletido. Se você olhar, esse raio refletido e esse aqui, eles vão continuar, tá? Eles não vão se cruzar. Então, não há formação de imagem aqui nesse plano aqui, tá? Não há formação de imagem desse lado do espelho. Mas se eu prolongar esse primeiro raio refletido, ó, vou prolongar. Vou prolongar, 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 prolonguei, tá bom? Vou prolongar o segundo raio refletido. Vou prolongar aqui, prolonguei, tá certo? Então, não vai se cruzar na frente do espelho os raios refletidos. Porém, olha para cá onde eu estou fazendo esse pontinho aqui. O prolongamento deles se cruzam atrás do espelho. Se cruzam atrás do espelho, aqui vai formar a imagem, tudo bem, pessoal? Se forma a imagem. Então, a imagem, nesse caso, formou atrás do espelho. Então, não necessariamente precisa que os raios refletidos se cruzam na frente do espelho. O prolongamento deles podem se cruzar o quê? Atrás do espelho, beleza? Então, característica já está aqui, né? Era para eu ter apagado e ter colocado, mas vamos para cá. Característica, quanto ao seu tamanho. Ela é o quê, pessoal? Ela é maior, tá? Ela é maior. Olha aqui a minha imagem com relação ao meu objeto, tá certo? Ela é maior. Primeiro caso que a gente está estudando, que a imagem é localizada na parte de trás do espelho. Então, se ela é localizada na parte de trás, ela é chamada de quem? De virtual, tudo bem? Ela não é real, ela é virtual. E agora, olha que a imagem, olha a setinha da imagem aqui, ó. Olha a setinha da imagem, olha a setinha da imagem. Ela está no mesmo sentido do objeto, tá? Se ela está no mesmo sentido do objeto, trata-se de uma imagem direita ou direta. Ela não é invertida. Ela está feita na parte de cima do eixo principal. Então, ela é o que, pessoal? Ela é direita. E, para a gente encerrar os espelhos, o espelho côncavo. Quando a gente viu lá que toda imagem toda imagem real, ela era invertida, aqui toda imagem real, ela era invertida, toda imagem virtual aqui, ela é o quê? Direita. Então, toda imagem real é invertida e toda imagem virtual é direita, beleza? Agora vamos para o nosso último caso aqui, tá? Que trata-se, deixa eu pegar o meu roxinho, que trata-se dos espelhos convexos, tá, gente? Espelho convexo cai muito em prova, muito, muito. Por quê? Porque o espelho convexo tem muita aplicabilidade no nosso dia a dia, tá? E o espelho convexo só tem um caso. Então, é muito fácil da gente matar uma questão com espelho convexo, tá bom? Como o espelho convexo, o foco e o centro estão localizados na parte de trás do espelho, então o objeto aqui eu posso colocar ele em qualquer lugar. Eu não tenho entre o foco e o centro, antes do centro, em cima do foco, não. Uma vez que o foco e o centro estão localizados na parte de trás, tudo bem? Então, o objeto ele está aqui, ó, que é a parte da frente do espelho, tá certo? Então, eu posso colocar ele em qualquer lado aqui, em qualquer posição. Quando eu coloco um objeto aqui, vamos traçar os nossos raios notáveis. Então, ó, esse primeiro raio aqui, ó, todo raio de luz que incide paralelo reflete passando pelo foco. Ah, Rodrigo, mas ele não está passando pelo foco. Mas o prolongamento dele está passando pelo foco, tá? Esse segundo aqui agora, ó, todo raio de luz que incide no vértice reflete simetricamente. Esse é o primeiro raio refletido, esse é o segundo. Reflete simetricamente. Ah, mas aqui ele não está se cruzando, os raios refletidos não estão se cruzando. Mas vamos prolongar, ó. Quando eu prolongo aqui, aqui se cruza. O que é que vai se cruzar aqui, pessoal? O prolongamento dos raios refletidos vão se cruzar. Se cruza o prolongamento dos raios refletidos, há uma formação de imagem. E a imagem aqui, ó, está localizado na parte de trás do espelho. E, detalhe, vamos gravar, tá? Entre o vértice e quem? E o foco. Então, no espelho convexo, só há esta imagem, tá? Vou até colocar aqui com vocês, tá bom? Característica, tá ali, mas eu vou colocar aqui com vocês. Esta imagem, com relação ao objeto, ela é maior, menor ou igual? Ela é menor, tá? Ela é menor, tudo bem? Ela é virtual ou ela é real? Como ela está localizada na parte de trás do espelho, ela é quem, pessoal? Ela é virtual, beleza? E toda imagem virtual é o quê? Direita ou invertida? Direita. Então, ela é direita.
olhe que ela está no mesmo sentido de quem, pessoal, do objeto, beleza? Então, aí tá o único caso do espelho convexo, beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Deixa o seu comentário aqui embaixo, deixa a sua dúvida aqui embaixo, que assim que possível eu respondo, tá certo? Então, valeu, pessoal. Tchau, tchau.